Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Os radioisótopos, o actínio, 225 de massa e 89 de número atômico e bismuto de 210 de massa e 83 de número atômico, apresentam as seguintes curvas de decaimento radioativo. Então nós temos uma massa inicial aqui de bismuto que vai até 50 e temos a massa de 200 gramas de actínio, de 225 de massa e 89 de número atômico. Então, pois muito bem, pessoal. Tá vendo que ele vai de 200 até 50? Isso aqui são alguns dados que a gente vai ter que interpretar essa tabela. O bismuto 210, né, tem a metade da meia-vida do actínio. Se é metade da vida, pessoal, de meia-vida, ou seja, né, se passar, vamos supor que a meia-vida do actínio é 10, só para a gente ter uma noção. Do bismuto seria 5, então é metade, tá? Determine a massa inicial, né, do bismuto. Bom, pessoal, o que a gente tem que ver uma noção aqui? Primeiro, vamos analisar. Vamos fazer aqui. A gente tem que analisar o que aqui, ó? Nós temos que analisar principalmente o que a gente vai fazer. O actínio, ele tem uma determinada vida, né? Um tempo de meia-vida. Ou seja, no caso aqui, ele está partindo de qual massa o actínio? A gente quer descobrir essa massa aqui de bismuto. Então, actínio, vamos até colocar aqui, ó, AC, tá? Vamos partir dele. Ele não está partindo de 200, pessoal? Então, isso aqui, ó, 200. Ele sofre uma meia-vida. Para quanto que ele vai? Metade, 100, não é? E se ele sofrer mais uma meia-vida, ele vai para 50. Porque é a massa que está nos indicando aqui, ó. Ele vai de 200 até 50. Beleza. Então, tá vendo que eu tive duas semidesintegrações? Tivemos dois períodos aí de semidesintegração. Tá legal? Então, o bismuto não é a metade, ou seja, cada meia-vida do actínio são duas meia-vida do bismuto. Tá legal? A gente não sabe. Ele também não tá pedindo tempo, mas a gente tem que ter essa noção. Tá? A gente não tá fazendo tempo de meia-vida, ó, de 200, ó, de 200 para 100 e de 100 para 50, certo? Então, só seguir a seta. Agora, pessoal, o bismuto, nós vamos fazer a análise ao contrário. Como assim a análise ao contrário? Ele tem que chegar em 50. Só que não nos esqueçamos. É o dobro de semidesintegração. Então, a cada uma meia-vida do actínio, tem que passar duas do bismuto, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, supondo que vamos considerar aqui, ó, vamos colocar 10 aqui, só pra gente fazer o cálculo rápido. Vamos colocar em número que fica mais fácil. Então, houve o quê? Não houve um total de 20? Vou até colocar aqui, ó. 20. O do bismuto vai ser 5. Então, eu vou ter que fazer a quantidade de meia-vida voltando, né? Que a gente vai partir de 50. A gente vai fazer a análise inversa. Ele vai ter que fazer a quantidade de meia-vida até chegar a 20, certo? Nesse caso, ó, pessoal, antes de se transformar em 50, ele tinha quanto? O dobro. A gente tem que analisar sempre o dobro. Agora é o contrário, ó, 100. Então, aqui passou 5, que é metade, tá falando ali. Próximo. De 100. Então, a gente está voltando. Lembrando que a gente está voltando o exercício. De 100, antes de ter 100, ele vai para quanto? Vai para 200. Olha lá, ó, passou mais 5. Se fosse a mesma quantidade, a gente pararia aí. Mas não. Aqui no bismuto se passaram apenas 10. Pode ser do que for. 10 dias, 10 anos, 10 meses, 10 minutos, não importa, tá? Então, tem que passar 20. Então, tem mais duas meia-vida para passar. De 200, pessoal, ele vai para quanto? Ó, o que era antes? 400. Se passaram aqui, ó, 15. E antes de 400? Tinha o dobro de 400. Lembra-se?
que a gente está analisando meia vida. Ó, de 800 ele foi para 400. Então agora bateu 20. Então a massa inicial aqui de bismuto só pode ser 800. Então descobrimos através dessa análise, analogia, né, vamos dizer assim, a quantidade de massa que tinha inicial do bismuto. Tá certo, pessoal? Então descobrimos a A. A B, pessoal, a B é mais curta, por isso que eu vou colocar aqui, ó. Tá? Então, para a gente ter um espaço melhor, uma dinâmica melhor aqui para que a gente consiga resolver. Tá legal? Então, vamos lá. Ó. O actínio 225 em massa e 89 de número atômico chega por emissões sucessivas de uma mesma partícula, então ele só está emitindo uma partícula, alfa, beta ou gama. Gama a gente sabe que não é, porque é uma onda eletromagnética, ou alfa ou beta. Há um outro isótopo do bismuto 213. É um isótopo do bismuto. Aqui é 210, aqui é 213. E 83 de número atômico, 213 de massa. Identifique essa partícula e determine o número de vezes que ela é emitida durante esse decaimento. Pois muito bem, pessoal. Aqui, ó, vou até separar aqui, caso a gente precise, né, desse espaço. Nesse caso aqui, pessoal, a gente já tem que ter uma noção. Não está diminuindo o número atômico? Vamos ficar esperto. Se está diminuindo o número atômico, está emitindo alfa. Se estivesse aumentando, estaria emitindo beta. Ele está falando que é de uma mesma partícula, então só tem uma. Então só pode ser alfa. Então nós temos aqui, ó, o actínio, né, AC, de 225 de massa e 89 de número atômico. Ele emite partículas, qual não sei, né? Mas a gente já descobriu que é alfa e X, certo? E a gente não sabe, a gente vai ter que calcular esse X. Mas o nosso bismuto 213, tá? E 83 de massa. Agora ficou fácil. Como assim ficou fácil, pessoal? A gente tem que descobrir esse valor de X. Porque lembrem-se, se o número atômico está diminuindo, está emitindo partículas alfa. Se estivesse aumentando, seria beta. Tá? A gente pode pegar qualquer um dos números, pessoal. A gente pode pegar o de baixo, pode pegar o de cima, pode ser o que for que a gente vai descobrir. Vamos pegar aqui o de baixo, pessoal, para ficar mais fácil só resolver. Então, nós vamos colocar numa igualdade. Não vai ficar assim, ó, 89 igual. Mais 2 vezes x não vai me dar 2x, que é a quantidade que está sendo liberada de alfa, mais 83. Tá? 83 para o outro lado, então vai ficar assim, ó, 2x, só invertir os lados, tá? 83 está somando, então vai ficar assim, não vai? Ó, 89 menos 83, certo? 2x. Quanto que dá aqui, ó? 89 menos 83, não vai me dar 6? O 2 passa para o outro lado, dividindo, porque ele está multiplicando o x. 6 dividido por 2, x igual a 3. Então, são 3 partículas alfa que está sendo liberada aqui, pessoal. Ó, vou até colocar entre parênteses aqui. Certo? Então, está emitindo 3 partículas alfa e a massa inicial do qual venho é 800. Entenderam a analogia que a gente fez? Teve que fazer o inverso aqui. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!